deixam de fora, na minha vinda, eu os deixarei de fora. De fora ficarão os cães. Quem são os cães? Primeiro, falsos obreiros. Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Obreiros que não oram, obreiros que não estudam para ensinar a sua igreja, obreiros que não são exemplo, obreiros que querem dominar pela própria força e não guiar pela autoridade do Espírito, obreiros que não respeitam a história de quem veio antes deles, obreiros que usam as pessoas para edificar seu ministério, ao invés de usar seu ministério para edificar as pessoas. São cães. E se você congrega com esse tipo de obreiro, você também é cão. Quem é o segundo tipo de cão na Bíblia? Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, não joguem aos porcos as suas pérolas. Quem são esses cães? Aqueles que zombam dos dons espirituais. Não põe a mão na cabeça deles para Jesus batizar. Aqueles que zombam das línguas, aqueles que zombam da nossa tradição. Não tente inculcar na cabeça deles, porque são porcos, e porcos desprezam pérolas, cães desprezam aquilo que é santo. A Bruna Marquezine chega num podcast e diz assim: se um famoso for na sua igreja, dá uma segurada. Não vem falar pra mim que Deus me quer, não. É verdade, dá uma segurada. Não dê o que é santo pra cão, não dê pérola pra porco, porque só cão despreza o que é santo, só porco despreza as pérolas do Evangelho. A missão da igreja é pregar, sim. A missão da igreja é evangelizar, sim. Fechou o coração? Jesus disse: sacode até o pó dessa casa. Nem o pó da casa ou da rua ou da cidade que rejeita o evangelho deve ficar na sola do teu sapato. Sacode, lava o pé, vira as costas, que eu vou abrir outra porta lá na frente. Não pense que vocês podem humilhar a igreja. Não é um povinho que simplesmente te quer bem, não. Queremos o seu bem, queremos a sua salvação, mas nós temos uma arma que nos capacita, temos um general que nos comanda, sabemos o valor do que temos, sabemos o valor do que nos foi entregue. E antes que a geração Nutella, web crente, net crente do não julgueis apareça nos comentários da live, é o capítulo 7 de Mateus mesmo que diz que você gosta, não julgueis. Leia até o versículo 6, que é o versículo 6 que te chama de cão e de porco. E como é que eu vou saber quem é cão e quem é porco se eu não julgar à luz da palavra? Irmão, como se identifica o cão e o porco diante do evangelho? O desprezo que ele dá ao evangelho. O apelo vai ser feito a ti. E se você virar as costas, é isso que você é. E não sou eu quem estou dizendo, foi Jesus que disse. Desprezou o santo, desprezou o sagrado, é cão, é porco. De fora você vai ficar. O meu Jesus não é produto de feira pra gente ficar dizendo vai, leva, se não gostar devolve, não. O que ele tinha de fazer, ele já fez. Ele encarnou, ele pregou, ele morreu, ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo, ele deixou a igreja. É você que tem que se arrepender. Quer Jesus, vem. Não quer, tchau. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. De fora ficarão os feiticeiros. Quem são esses? Aqueles que vivem na feitiçaria, no ocultismo, no espiritualismo, invocam mortos, invocam demônios, são feiticeiros. Aqueles que creem que são dirigidos por astros, crente dizendo meu signo. Feiticeiros. De fora ficarão os idólatras, aqueles que adoram, veneram
devotos de santos. Pastor, o senhor está desrespeitando a minha religião. Não, é sua religião que desrespeita as Escrituras. Mostra o Salmo 115 com todo respeito para o senhor padre. Mostra 1 João capítulo 5 para o padre. Mostra Apocalipse 21 para o padre. Mostra Apocalipse 22 para o padre. Não há tradição, não há homem, não há igreja acima da palavra. A Bíblia é a autoridade suprema, porque ela é a palavra de Deus. Deus, quem pode levantar a mão? Só Ele é Deus. A Senhora merece respeito, mas só Jesus, o Senhor dos Senhores, merece adoração. Ele é digno de toda adoração. Ficando de fora os que se prostituem. São aqueles que se entregam à luxúria, à lascívia, à perversão moral, à depravação sexual, que se entregam, pagam, compram, consomem a indústria pornográfica. Aqueles que concordam a infidelidade conjugal, sexo fora do casamento, tanto antes quanto extraconjugal. A gente bate na homossexualidade, bate no homem com homem, mulher com mulher, mas você se deita com seu namorado, você se deita com a sua namorada, você é prostituto. Não, pastor, prostitutos recebem para manter relação sexual. Não, você é prostituto, a diferença é que vocês fazem de graça, mas são prostitutos e vão para o mesmo inferno que os outros irão. Moça, rapaz, homem, mulher, não receba na cama quem você não recebeu no altar. Na cama, se quem pecou contra Diná, na cama foi assassinado. Na cama, Abimeleque desejava Sara. Na cama, Deus desceu e disse: se você tocar nela, eu te mato. Na cama, Sansão pecava contra Deus com Dalila. Na cama, o Espírito de Deus o abandonou. Na cama, Davi desonrou seu casamento e a Deus com Batseba. Na cama, seu filho perdeu a vida. Na cama, em sua velhice, nenhuma virgem o aquecia. Porque se na cama você peca contra Deus, na cama Deus vai julgar você. De fora ficarão os homicidas. São aqueles que atentam contra a sacralidade da vida, atentam contra o próximo para tirar-lhe a vida. Feminista, você é assassina. Abortista, você é assassino. De fora ficarão aqueles que amam e cometem a mentira. Quem são os mentirosos? Aqueles que falam e não cumprem o que falam. Fala uma coisa e faz outra. Gente que não se pode confiar. Mentiroso é aquele que encobre o seu erro. E a mentira procede do maligno. A nossa sociedade é a sociedade da mentira, do engano, do engodo, da farsa, da propaganda falsa, da balança enganosa, do comércio pirata, da sonegação fiscal, com chavos políticos vergonhosos. Impunidade moral são os que amam e cometem a mentira. Mas a igreja é contra, porque a palavra é a verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. Pastor, e agora? Eu me sinto um feiticeiro. Pastor, eu me sinto um cão.
Pastor, eu vivo na prostituição. Pastor, eu estou me sentindo homicida. Pastor, de fato eu sou um idólatra. Pastor, eu tenho vivido na mentira. E agora? E agora? Diz o versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha. Por que vir? Venha, antes que ele venha. Você só fica de fora se ele vier, mas se você vier antes que ele venha, ele te transforma e você entra. Alguns temem dizer Maranata, porque são cães, são feiticeiros, são prostitutos, são homicidas, são idólatras, amam a mentira. Alguns temem dizer Maranata porque olha para sua família e diz: na minha família tem cão ainda, pastor. Na minha família tem feiticeiro ainda, pastor. Na minha família tem prostitutos, tem homicidas, tem idólatras e tem mentirosos, pastor. E Jesus está dizendo: eu ainda não voltei. Fala do versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Eu vou te explicar por que João termina com a graça. Porque o feiticeiro estaria excluído, o cão estaria totalmente excluído, o mentiroso não teria mais jeito. Mas quando ele termina com a graça, ele está dizendo: se você é cão, a graça pode te transformar em ovelha. Se você é feiticeiro, a graça vai te trazer para a luz. Se você vive na imoralidade sexual, a graça vai te libertar. Se você é homicida, tem ódio no coração, a graça vai te restaurar. Se você é idólatra, a graça vai te transformar em adorador. E se você é mentiroso, a graça vai te capacitar com a verdade. Por que ele termina com a graça? Porque quem não é feiticeiro vai dizer: rapaz, então eu não sou feiticeiro, eu estou dentro. Por que ele termina com a graça? Porque quem não se prostitui vai dizer: rapaz, eu casei, estou na benção, eu estou dentro, passaporte carimbado. Se ele não fala da graça, o outro diz: não, eu não sou assassino, estou dentro. Aí ele apresenta a graça e diz: não, Nanina, não. Se não fosse a graça, todo mundo era cão, todo mundo era mentiroso, todo mundo era imoral, todo mundo era assassino, todo mundo era idólatra, todo mundo estava excluído. É por causa da graça que você não vive na prática do pecado. É por causa da graça que você chegou onde chegou. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus antes que Jesus volte para a igreja.